Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 5 do livro de vocês, que tem como título Animal Ethics. Hoje nós vamos começar falando sobre a gramática, que está lá na página 54, certo? A gramática ela vai falar um pouco sobre o gerúndio. O gerúndio, em inglês, é uma das formas nominais do verbo, bem como o particípio e o infinitivo. Certo? Ele não faz parte de nenhum tempo verbal, certo? Ele não faz parte do presente, nem do passado e nem do futuro. Ele transmite ao verbo a ideia de uma ação prolongada, ou seja, algo que ainda está em desenvolvimento. E é bem simples estruturar essa frase, certo? Então, vamos primeiramente saber onde utilizar o gerúndio. Ele é definido para 3 características de frases, onde o verbo é o sujeito. Quando o verbo da frase for o sujeito, nós temos que ele está no gerúndio. Quando o verbo vem antes de uma preposição, certo? Como de, do, para, em português. E quando antes do verbo de preferência, como like, hate, então vem sempre depois desses verbos, certo? Então, para formar o gerúndio, nós acrescentamos o ing no verbo, certo? Ou seja, no verbo principal. Então, o gerúndio dos verbos é você acrescentar ing. Ele não está em nenhum tempo verbal, ele não identifica o tempo verbal que acontece, porém, ele está destacado nesses 3 tipos de frases. E eu vou mostrar o exemplo para vocês, que vocês percebem melhor como utilizar. Então, pessoal, partindo para os exemplos, que eu acabei de mostrar a vocês o uso do gerúndio, ou seja, uma forma verbal que nem está como particípio e infinitivo. Como exemplo, nós temos feeding him is the party. Observamos que feeding é o verbo, ou seja, já com o ing, mostrando que está no gerúndio. E nesse caso, como eu falei para vocês, a primeira opção nós temos que o verbo, ele é o sujeito da frase. Nesse caso aqui, o verbo está sendo o sujeito da frase. Nessa segunda frase, diz assim, how about getting an iguana? Então, já vimos que get também é um verbo e também está no gerúndio por possuir o ing. E ele vem logo antes de uma preposição, que é an. Nesse terceiro exemplo, nós vimos que ele vem depois de verbos de nossa preferência, como love, hate, like. Então, he loves hiding in his cage. Então, observamos que hiding é o verbo e ele vem logo depois do verbo de nossa preferência. Seja o like, o love, o hate, certo? Então, observamos que o gerúndio ele é bastante utilizado. O gerúndio ele pode ser utilizado em diferentes situações na língua inglesa. Ele pode ser utilizado como um substantivo, um sujeito ou um complemento da frase, ou seja, o predicado da frase. Então, basta você identificar o verbo principal, observando que esse verbo ele está com o ing no final, seguindo aquelas regrinhas, e você vai perceber que ele está no gerúndio. Agora vocês vão abrir o livro na página 54, onde vocês irão fazer a questão 1, 2, 3 e 4, que é a respeito do gerúndio. Na questão 1, vocês irão ler esses exemplos e sublinhar os gerúndios, ou seja, os verbos com ing, ou seja, o ing. Na segunda questão, vocês irão sublinhar a opção correta para completar as sequências. Então, lá cada frase, ela tem 2 opções que vocês irão sublinhar. Essas opções, elas geralmente vêm em itálico e vêm separado por barras. Vocês irão escolher uma delas, sublinhar ou marcar um X e ver a opção correta.
Essa segunda questão é com relação às regras do uso do gerúndio. Na terceira questão, vocês irão ver os exemplos que foram citados na questão 1 e escrever a forma dos gerúndios nesse quadro, certo? Ó, tá aqui o quadro e aqui são os verbos que estão na questão 1 no gerúndio. E aí, vocês vão perceber que existem algumas regrinhas. Assim como vocês aprenderam no present continuous, nos outros tempos verbais, o uso do ing no verbo, vocês vão ver que o verbo, na sua regra geral, acrescenta somente o ing. Na segunda coluna, quando o verbo é terminado com e, o que é que a gente faz? Retira o e e acrescenta ing. E na terceira coluna, nós temos quando a palavra, ou seja, ela é formada, o que é que eu faço? Dobro a última letra e acrescento ing. Vou mostrar exemplo aqui para vocês que fica bem melhor. Vamos para esse exemplo. Esses três verbos aqui eu vou mostrar para vocês regra geral e algumas exceções. Então, vamos lá. Para a regra geral do verbo, nós acrescentamos somente ing. Então, nesse caso, o verbo eat vai ficar eating, certo? Acrescentei somente o ing. Para verbos terminados em e, eu retiro o e e acrescento ing. Então, vai ficar living, certo? Para verbos terminados em consoante, vogal, consoante, o que é que eu faço? Eu dobro a última letra. Dobrar a última letra será repetir a última letra e acrescentar ing. Então, nesse caso, vai ficar swimming, certo? Dobrei a última letra e acrescentei ing. Então, vocês sempre têm que lembrar que verbos terminados em CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, a gente faz essa regrinha básica. Então, essas regrinhas, regra geral com suas exceções, também devem ser colocadas em prática com relação ao gerúndio. E na questão 4, vocês irão completar as sentenças de acordo com os gerúndios da questão 3, ou seja, de acordo com os verbos que estão na questão 3. Vamos para a página 55. No lesson, essa atividade do lesson, como vocês sabem, vocês precisam escutar o áudio para responder as questões. Então, na questão do lesson, vai falar um pouco sobre urban wildlife. Então, são a vida selvagem na zona urbana, ou seja, na cidade. E aí, vocês vão escutar esse áudio 25, que fala sobre um programa de rádio, sobre essa vida selvagem nas cidades. E aí, vocês irão marcar um X nos animais que está falando no áudio, certo? Aqui tem vários animais, vai falar de alguns deles e vocês vão marcar quais são esses animais que ele falou. Aqui nós temos o bat, fly, bird, monkey, rat, fox, bear, elephant, crocodile, lion. Então, esses animais, alguns deles estão no áudio, vocês irão marcar o que ele citar. Na questão 2, vocês vão escutar novamente e vão escrever onde cada animal desse vive, certo? Cada lugar que ele vive. Aqui tem 4 lugares, então vocês vão escutar o áudio e vão ver onde esses 4 animais sobrevivem. Na questão 3, vocês irão marcar a opção correta, certo? Cada alternativa tem 3 opções, vocês irão escolher uma dessas opções de acordo com o áudio, ok? E ainda na página 56, no Vocabulary Animals, vai falar um pouco sobre alguns animais, certo? A descrição de cada um deles. Vocês irão marcar os animais de acordo com a descrição. Nos animais nós temos bat, crocodile, bear, monkey, fox e rat, certo? A letra A, B, C, D, E e F. E abaixo vocês têm a descrição de cada um desses animais. Vocês vão relacionar
essa coluna com a coluna de baixo, ou seja, vocês vão colocar as letrinhas de acordo com a descrição do animal. E no reading, essa parte vocês precisam ler o texto para responder as questões. O texto, ele diz assim, The Red Fox, lifespan 2 to 4 years size, head and body 46 and 86 centimeter, tail 30.5 to 55.5 centimeter, weight 3 to 11 kg. Então vai falar um pouco sobre fox, que também é um tipo de animal da wildlife. Então tá aqui o texto na página 56, ok? Vocês irão ler esse texto e responder a questão 1 e 3. Na questão 1, vocês vão marcar T se for true e F se for false. E na questão 3, vocês irão responder essas questões de acordo com o texto, certo? Respondam as questões no caderno, tá? Porque o espaço aqui é pequeno, talvez não dê para vocês responderem. Lembrando que o reading, ele é a interpretação de texto, então vocês devem ler e retirar as respostas do texto, ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês façam as atividades. Dúvidas, mandem mensagem, me procure, certo? É importante essa interação professor-aluno para que vocês evoluam tanto na disciplina, no conhecimento, como também individualmente, certo? E aí, quando terminar, vocês mandam as atividades para o e-mail, ok? Beijos, até a próxima aula.